formal bom dia. Tá? Quem não me conhece, eu sou Beatriz Cunha, eu sou diretora do Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial. Tenho o maior prazer e alegria de estar fazendo um evento hoje com um trabalho, ou seja, um resultado de trabalho de grupo de estudo, que assim sempre foi meu sonho de consumo, gerar conteúdo para o mercado, e estamos conseguindo aí gerar bastante. E hoje vamos ter um lançamento especial desse índice de maturidade das centrais de relacionamento, que nós vamos falar um pouquinho durante aí, um pouquinho não, bastante, mas que eu vou apresentar um pouquinho como tudo isso surgiu, tá? Então, antes de tudo, eu preciso fazer só um agradecimento bem rápido. Ivan, nota 1000, parceiro, trabalho lindo. Eu tenho honra e gratidão pelo seu trabalho, viu, Ivan? Que realmente ficou muito lindo tudo isso que está sendo hoje, que vai ser mostrado hoje. E você foi um grande inspirador e um grande batalhador em que isso acontecesse. Então, aí a minha gratidão por você, pelo realmente trabalho que você tem feito conosco aqui. E eu quero agradecer o Renato Tanaka, trabalhou bastante nesse projeto também, o Rui Pereira, parceiro de longa data, a minha xará Beatriz Menezes, que são nossos convidados hoje, e também a Cinco Nice, que realmente amaram esse projeto e estão conosco aí, já não é de hoje, então vocês realmente continuem, e nosso agradecimento aí por estar conosco aí, mais essa jornada, mais esse desafio. Então eu vou pedir para a Brenda me ajudar. Brenda, por favor. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida do IB. Eu tirei já muitas coisas para dar tempo aí para discussão e apresentação do estudo. Então, aí nossos pilares são treinamento, evento, consultoria. Eu vou entrar só no último, que tem muitas pessoas aqui que não conhecem nosso programa IB de Excelência em Hospitalidade Empresarial, que é o PEHE, e dentro dele que tem um dos benefícios é participar desses grupos de estudo, que agora nós somos quatro, tem 4 grupos. Então, eu quero focar um pouco nele, por quê? Porque esse lançamento hoje é fruto do trabalho de um desses grupos, ok? Vou passar. Então, quem não conhece, pode passar um pouquinho. A gente tem 3 aí, né? Qual é o nosso projeto resumido no programa, né? Esses grupos de estudo, que está faltando um aí, que começa amanhã, que é o saque e ouvidoria na área da saúde. Foi um pedido de muitas pessoas, porque é um assunto que merece uma discussão, merece um tratamento, uma conceituação melhor, tá? E temos esse Inovação e Tecnologia, que o Ivan Teodoro é o coordenador. Temos o de Pessoas, que lançou um trabalho lindo também, que já foi publicado, sobre uma pesquisa com mais de 50 empresas. Customer Centric Organization, que já está divulgado no nosso site aí também, nas redes. Temos o de Pessoas, que também fez 2 estudos, um da Accountability Pessoal, que é a liderança pessoal, que vai ser publicado ainda, e um outro sobre novas formas de trabalho na pandemia, que foi uma coletânea de 1 ano que eles trabalharam aí durante o ano passado de pandemia, e eles se ajudaram muito em trazer insights, pontos positivos e negativos que eles estavam lidando naquele momento com a pandemia. E nós fizemos um condensado disso e foi gerado um estudo que também está publicado no site, tá? Os cafés da manhã, que vocês conhecem, muitas vezes 2 a cada mês ou 1, workshops especiais que nós fazemos aí para os membros, e mini meeting também para os membros, que são temas que, quando não tem café da manhã, os membros do programa, eles têm esses mini meetings, que são assuntos que eles nos solicitam para serem discutidos. Tudo com foco em trazer geração de conteúdo, né? Gestão da obsessividade e relacionamento, modelo, métrica, etc. E as visitas que acontecem a cada 2 meses, nós tivemos várias aí, viraram virtuais, deu certo. E nós temos agora, aqui no próximo mês, nós vamos fazer o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que já está marcado. Pode seguir, Brenda? E aí nós temos plano empresa, membro profissional, membro estudante. Aí, dependendo, por exemplo, os convites para esse café, os membros de empresa, eles têm um número maior de convites. Quem não é, tem uma limitação. Então, é uma coisa aí que vocês depois vão percebendo. Pode continuar, Brenda? Vocês podem olhar no site, eu não vou me alongar com isso. Eu quero realmente agradecer a Cintia Nice, que eu daqui a pouco eu vou chamar o Bencion, dos nossos convidados aí, já me agradeci bastante, vou continuar agradecendo, porque é um trabalho que vai ser um start de um projeto que vai ser aí um indicador de mercado. Áudio e vídeo, pedindo para as pessoas que estão entrando, por gentileza, só deixem eles fechados ou desligados. Então, todas as perguntas vão ser feitas pelo chat. O Ivan vai estar coordenando, depois do estudo, os convidados, e as perguntas que vierem, eu vou levando para o Ivan aí, e o Ivan vai definindo aí quem vai estar respondendo, ok?
Próximos eventos, que vai ser agora junho, eu ainda estou com o tema em aberto. Nós não sabemos qual dos temas nós vamos fazer. Então, aguarde mais informações. E quem está vindo pela primeira vez agora faz parte da nossa base. Então, começa a receber aí nossos convites dos eventos, tá? E no final, uma pesquisa de satisfação super rápida, mas que é importante, obviamente, avaliar o evento, né? Mas também dar sugestões de temas. Mas sejam, assim, bem detalhadas em dizer, eu gostaria de estar ouvindo sobre esse tema, ok? Que para nós é importante para estar montando aí os próximos, que tudo isso que está sendo feito é fruto de pesquisa de satisfação do anterior, ok? Brenda, por favor, eu quero chamar o Bension Waxman, ele é diretor comercial da A5. Por favor, Bension, queria que você desse o seu boas-vindas aí para o time todo. Gente, bom dia. A ideia é ser bem rápido também, para aproveitar todo esse tempo aí com todo estudo que foi feito aí pelo time do IBHE. Só contando um pouquinho, acho que de como começou essa história, a Beatriz apresentou esse estudo para a gente, e a gente viu que isso era muito focado no foco da existência, no nosso foco, tanto da A5 como no da NICE, para o nosso dia a dia, que é realmente oferecer aos nossos clientes a melhor experiência para os clientes deles. Então, que tipo de ferramenta que eu preciso estar colocando na minha empresa, na minha central de atendimento, para eles atenderem de uma forma melhor, para o cliente ficar muito mais satisfeito. Então, esse é o foco da 5, essa é a missão da 5, e é muito parecido com a missão da NICE. Então, hoje a gente já tem uma parceria com a NICE faz mais de 10 anos, a 5 tem 15 anos de mercado, ela hoje está dividida em 3 grandes pilares, um pilar de experiência do cliente, que está focado muito em chatbot, WhatsApp, URA, Speech Analytics, passando por um pilar de comunicação unificada, muito focada nas soluções, tanto na parte de Omnichannel como na parte de infraestrutura da solução, e fechando com a parte de eficiência operacional, que hoje tá tão necessário, tanto quanto uma tecnologia de Omnichannel. Como que a gente pode tirar mais com menos investimento. Então, é trazer ferramentas que a gente possa também minimizar o custo das nossas operações. A gente endereça muito, vocês vão ver o estudo do Ivan, na pilar de tecnologia, e a gente trabalha muito focado com os clientes em, desde não vender soluções a qualquer custo, e sim entendendo um pouco mais a solução dos clientes e vendo que todo esse portfólio, como que a gente consegue endereçar melhor. Tá? A NICE é o nosso principal parceiro hoje, e ele consegue endereçar esses 3 pilares que a gente falou: experiência do cliente, soluções de comunicação e eficiência operacional. A gente trabalha muito forte com eles. Um dado que eu sempre gosto de trazer, a 5, ela faz 15 anos no mercado. Nos últimos 6 anos, a NICE, com a solução dela de contact center na nuvem, foi eleita pelo Gartner, que é um dos maiores institutos de pesquisa, como líder desse mercado. Além de ser líder em todos os agregados do call center. Então, eu falo um workforce, em parte de performance management, pesquisa de satisfação. Tem vários agregados hoje que a gente trabalha muito com a solução da NICE, com toda a parte de consultoria do time da A5. Então, comercializando todas as soluções nos mais diferentes formatos que a gente tem hoje, desde entrando num formato de cloud, formato on-premises, formato de risk sharing, então a gente trabalha em todos esses formatos. Não quero estender muito mais, acho que o próximo slide tem os meus contatos, depois a Beatriz também pode fornecer meus contatos, qualquer coisa também a gente trabalha junto, Marcelo Bueno está nessa call, que é o diretor da NICE, mas a gente acredita muito que esse estudo vai agregar bastante para todas as empresas, e um desses pilares vai ser a tecnologia, um dos 5 pilares, sem dar spoiler aí da apresentação do Ivan, mas é onde a 5 e a NICE consegue agregar bastante. Obrigado. Muito bom. Benção, obrigada, viu? Obrigada aí pela introdução, obrigada aí pela parceria de sempre. E eu quero agora chamar o nosso moderador, nosso apresentador, nosso coordenador do Grupo de Estudo, Inovação e Tecnologia, que o Ivan Teodoro, além de ser tudo isso, ele também é gerente de planejamento e soluções de atendimento da Ecatu Seguros. Ivan, bem-vindo, você que vai fazer aí a média aí com os nossos convidados. Obrigada, viu, Ivan? Agora eu saio. Legal. Obrigado, Beatriz, obrigado. Vou iniciar aqui compartilhando, né, vendo se está tudo certo, aí vocês me digam se está ok o compartilhamento. Mas, Bia, poxa, muito obrigado, né, pela gentileza, eu acho que você é sempre muito gentil aí com todos nós, né, que a gente conhece, sabe exatamente como é que você lida, né, com os seus clientes, com as pessoas que estão aí nos seus grupos de trabalho, então, super, super obrigado.
Tô vendo aqui muitos colegas, né, amigos aí de mercado que eu não via há muito tempo, né? O próprio Ricardo, alguns aí que eu fui vendo o nome. Tem, Não tem vou, cheio de saudades não aqui vou no ficar chat de falando você, viu, aqui, Ivan? senão não vou dizer que eu esqueci de alguém, mas pô, super bacana, estou muito feliz. Queria agradecer a participação de todos, né, que se inscreveram. Bom dia mais uma vez a todos. Eu espero que seja um momento aí que agregue valor para vocês. Foi um trabalho de fato bem bacana que nós construímos. É um trabalho de muitas mãos, né? Acho que eu tive a oportunidade de talvez empreender a ideia e trazer aí compartilhando com a Bia em algum momento. A Bia entendeu que fazia muito sentido. A gente juntou alguns colegas, depois eu vou falar um pouco mais desses participantes e fizemos um trabalho bem bacana. Então eu espero que de fato agregue valor aí para todos nesse momento que a gente vai estar aqui. É. Bom, a gente vai falar aqui então do IMCR, né, como a própria proposta, Índice de Maturidade das Centrais de Relacionamento. Você quer falar, Bia? Desculpa, eu quero falar sim, Ivan, você desculpa, eu só acabei esquecendo. Volta um pouquinho o slide, Brenda, eu só queria falar desse grupo. Esse Tá grupo de bom. inovação, ele nasceu aí em 2018, tá? Ele tem como foco, tá bem claro, a gente trabalhar a parte de processos, eficiência, qualidade, ferramenta, segurança no relacionamento com o cliente. Então, assim, ele já vem aí de uns 3 anos, e o que nós verificamos? Primeiro, pessoas de diferentes segmentos, de diferentes níveis hierárquicos, não há restrição de nenhum tipo de pessoa, se ela é analista, se ela é diretor, se ela é gerente, é construção de conteúdo, e todo mundo agrega. Todo mundo, conhecendo muito, conhecendo pouco, mas é feito um trabalho de time. E esse projeto nasceu aí desse ano passado, foi um trabalho do ano de 2020 inteirinho, né? E se gerou esse estudo que o Ivan vai apresentar, esse indicador, esse índice, onde depois, obviamente, levamos isso para o mercado responder, que o Ivan também vai mostrar aí como é que está essa maturidade a nível de central. Então, assim, é um trabalho extremamente, eu diria, gratificante, porque todo mundo participa, né? E é bem legal, e sempre com um líder aí que faz o caminho aí, seguir as suas diretrizes de forma melhor, e pessoas de diferentes segmentos, tá? Então é só isso, Ivan. Obrigada, viu? Ótimo, legal, Bia. Acho que é importante trazer essa para todos. Então, a ideia é a gente olhar aqui, né, como a proposta disse, como é que foi feito esse índice, né, o que representa esse o pessoal tem o microfone aberto, se puder, só por gentileza, acho que deixar fechado, acho que ajuda. Bia, se você puder, por favor, sinalizar, eu não sei Pode quem é deixar. aqui. Alguém Ok, de microfone, quando tem alguém de microfone aberto, nós fechamos. Pode deixar, tá tá? bom, obrigado. Nenhum problema, acho que todos podem abrir o microfone a hora que se sentirem à vontade, quiserem perguntar, mas só para facilitar um pouco a dinâmica aqui da apresentação. Bom, então a ideia é a gente mostrar, né, como a própria Bia comentou, né, como é que o estudo foi feito, por que ele nasceu, qual foi o método que a gente utilizou, de que forma que a gente captou as percepções das empresas participantes. E no final, a gente quer também abrir um debate com alguns convidados, né? Depois eu vou chamá-los aqui para a gente falar um pouco mais e a gente trocar experiência com vocês, ouvir as principais dúvidas e também trazer um pouco de insights, né? O que esse estudo trouxe em relação a insights, a percepções, o que ele está dizendo, né, em relação a essa maturidade das centrais de relacionamento. Mas antes eu quero contextualizar um pouco sobre essa questão do novo consumidor, né? Acho que não é nenhuma novidade, né, para nós, ou principalmente para todos que estão aqui, que são desse sector de relacionamento com clientes, que a gente está diante de um novo consumidor, que tem uma nova expectativa, que tem outras exigências, que tem uma forma diferente de se relacionar com as empresas, né, e está ditando uma nova lógica desse relacionamento. Então, eu trago aqui essa lógica de uma imperativa experiência digital, né? Porque diferente do passado, onde essa relação era mais linear, ou seja, eu, empresa, defino como eu quero me comunicar com o cliente. Então, eu tenho o canal telefone que vai atender tal público, eu tenho o canal chat, ou o canal, seja lá qual for, e defino a lógica desse relacionamento. Mas hoje não. O cliente, pela manhã, ele te manda um e-mail, à tarde ele te liga, à noite manda um WhatsApp, e em alguns momentos, infelizmente, ele vai postar uma reclamação numa rede social ou um site como o Reclame Aqui, por exemplo. Então, como é que a gente, do lado de dentro, como é que a gente orquestra esse relacionamento todo?
Como é que a gente lida com esse novo consumidor que está buscando e que tem um perfil diferente para se relacionar com as empresas, que está conectado, que está sempre online, que está em vários canais, que é influente, que gera as tuas opiniões dentro dos teus espaços sociais, forma opinião, é antenado, né? Compara produtos, está buscando novidade o tempo todo, né? Busca usabilidade, uma interface que de fato ele tenha simplicidade, com uma navegação intuitiva, valoriza aquilo que é personificado, valoriza a personificação para o teu atendimento, ele quer ser atendido da forma como ele entende, né, que tem que ser, e que as coisas rápidas, né, um cliente que é muito imediatista. Então, tudo está indicando que isso vai além do fato de uma nova geração ou de uma geração diferente, mas há de fato um novo tipo de comportamento dos consumidores, e como eu disse, entendo que isso não é novidade, mas para a gente ir ratificando essa percepção. Uma outra coisa que a gente percebe é o movimento do mercado de valorizar a abertura de novos canais de relacionamento, né? Então, as trocas de mensagem cresceram como em nenhum momento anterior, né? Mais do que qualquer outro canal de atendimento, as trocas de mensagem cresceram muito, sejam por WhatsApp, redes sociais, chat, soluções como o Apple Business Chat. Então, e a gente percebe o mercado, as empresas fazendo mídia com isso e valorizando esse posicionamento como inovação, abrindo novos canais de relacionamento com os clientes. Bom, um outro dado que nós vemos também é que, diferente do telefone, que é um canal mais tradicional e que anda de lado, todos os outros canais de atendimento aumentaram muito o tráfego, né, de interação com as empresas, né? Isso em todo o globo, né? Em todos os continentes a gente percebeu esses números crescendo muito. Óbvio que tem sim uma aceleração aqui por conta da pandemia, mas a gente já via um comportamento desse cliente buscando por canais alternativos, aqueles tradicionais como e-mail e telefone. Então, é algo que a gente percebe que vai se consolidando. Eu acho que uma outra questão, né, eu comentei da pandemia, é que o cliente está mais online do que nunca, né? Então, ele busca novas experiências online. Então, tem aqui um dado de tendência que 65% dos clientes eles estão buscando novas experiências, estão buscando por transações que são mais rápidas, que são mais fáceis, seja por experiências de compra ou por experiência de relacionamento com as empresas, né? E esse novo consumidor, tem um dado que traz que a gente percebe que mais de 64%, né, mais de 60% usaram um novo canal de atendimento nesse período de pandemia. E mais de 70% decide que quer continuar utilizando esse novo canal, né? 31% dos clientes compraram de uma nova empresa e mais de 80% vão continuar comprando dela. Então, é cliente que está saindo de canais habitualmente que usavam para experimentar outros canais, especialmente os canais online, os canais conversacionais, e estão mudando a tua forma de se relacionar com o mercado. Um outro dado também, uma outra estimativa, está mostrando que até 2025, grande parte das interações vai se dar por canais conversacionais, mais do que experiência por app ou por web, ou pela web. Então, o cliente está, aos poucos, trocando a experiência de um aplicativo, obviamente com foco lá em usabilidade, com menus, com interação, ou mesmo uma interface web, e caminhando para os canais conversacionais, de interação natural, da forma como ele está habituado na fala. Então, há uma estimativa de que em poucos anos, você está falando aqui de 4 anos, a gente vai ter mais interação em canal conversacional, buscando uma experiência que seja similar a coisas que ele resolve por meio de apps ou pela web. Então, de uma forma assim, acho que mais consolidada, a gente pode dizer que aquilo que há algum tempo atrás a gente dizia ou que era o futuro, ou que estava no momento mais distante, a gente está vivendo essa realidade, né? Então aqui, palavras ou temas ou
ou ambientes muito conhecidos por todos nós, nenhuma novidade aqui, né? Mídias sociais, autoatendimento, chatbots, omnichannel, mas o fato é que o quanto a gente está próximo disso, né? O quanto a nossa central de relacionamento ela está preparada ou está aderente a essa nova lógica de relacionamento. Então, eu, por exemplo, há um tempo atrás, talvez alguns anos, 4, 5 anos, eu não via um canal de rede social sendo utilizado para poder prestar um atendimento, né? Rede social muito mais vinculada a entretenimento, ou uma postagem, ou talvez um comentário qualquer, um comentário de... Mas não, a gente percebe hoje o cliente abrindo um contato pela rede social para tirar uma dúvida, para resolver um problema. E a gente tem que tratar por esse canal, né? Você pode orientar o cliente, eu vou te ligar, eu vou para outro canal, ok, mas não é isso que ele procura. Ele começou a experiência por um lugar e quer terminar por por esse mesmo canal. Autoatendimento também a gente já fala há muito tempo, né? Há muitos anos. Agora, o cliente também já entende que coisas triviais, aquilo que de fato é mais prático, ele pode resolver em canais de autosserviço, né? E aquilo que de fato tem mais complexidade, tem um tempo maior ou tem algum entendimento, uma tratativa diferente, isso vai para um atendimento humano. Então, o cliente já consegue fazer essa distinção. Então, o quanto a gente também está, de fato, preparado para esse autoatendimento. Chatbots, quando a gente fala dos últimos 5 anos, ou... Pessoal, acho que tem um microfone aberto, se por gentileza... Então, chatbots, a gente viu a explosão aí nos últimos, acho que 5 anos, né? Acho que 2014, 2015, e a gente ainda percebe que chatbot tem muita oportunidade. A gente percebe, sim, o chatbot implantado em muitos canais e muitas operações, mas quando você se aprofunda um pouco mais e olha, como é que está a curadoria disso? O quanto de fato existe de retenção? O quanto de fato existe de automação? A gente percebe que isso ainda não está como deveria ou como de fato se traçou a expectativa. E por fim, mas não menos importante, a omnicanalidade, né, ou a plataforma omnichannel. Como é que você, dentro de casa, de uma forma, como é que você disponibiliza todos esses canais para os seus clientes? Então, tem uma lógica aí da multicanalidade, que é você, e gradativamente, ou enfim, de acordo com a tua estratégia, abrir novos canais de relacionamento para os seus clientes. Ok, então o cliente está na rede social, está no WhatsApp, está no e-mail, está no chat, está no telefone, está na mensagem. Agora, dentro de casa, como é que você integra tudo isso? Como é que você tem uma visão unificada desse relacionamento? Como é que você orquestra isso tudo, né? Você de fato está num ambiente multi-channel ou está também num ambiente omnichannel? Então, essa acho que também é um grande desafio que nós, dentro do segmento de relacionamento, temos. Então, pessoal, a partir disso, nasce o impulso da gente olhar para a questão da maturidade das centrais de relacionamento. Então, muito mais do que entender se a minha central está preparada na perspectiva ou na ótica de eu tenho um processo de monitoramento da qualidade, as equipes são treinadas, eu faço feedback como devia, a paridade de equipes está ok, minha área de planejamento é assertiva, eu tenho lá um controle de atendimento, eu tenho uma tecnologia para poder registrar atendimento. Então, muito mais do que isso, porque acho que de alguma forma a gente entende que isso já é uma etapa ou consolidada, ou já bastante discutida, ou que já deveria estar num patamar quase que de trivial das operações. A gente quer trazer o IMCR à luz daquilo que a gente viu até então, né? À luz desse novo consumidor, né? A gente quer entender a maturidade desse relacionamento na expectativa de um novo cliente que está nos procurando. Como é que a gente está preparado, como é que a gente está evoluído, como é que a gente está maduro ou não para atender essa nova demanda de mercado. Né? Nova, acho que entre aspas, porque não é tão nova assim. O fato é que dada essa aceleração, também, óbvio, potencializada pela pandemia, como é que a gente está preparado para tudo isso? Bom, então, sem entrar muito na questão aqui da história do call center, né, mas para quem gosta aí da lógica da timeline, né, de onde viemos, onde estamos, né, então, tem um cara chamado Erlang, matemático dinamarquês, né, um cara, entre aspas, tá, gente, super importante aí para o nosso setor.
lá, quase 100 anos atrás, ele já trazia os primeiros estudos da distribuição de chamadas telefônicas, né? Então, turma que é de planejamento, que é da parte de mais estatística, né, da lógica de filas de atendimento, tempo de espera, é lá que nasce esse conceito que até hoje é utilizado para quem faz dimensionamento de equipe, para quem faz capacity planning, né? Estados Unidos também tem um outro marco aí que começa as operações de telemarketing lá com o Henry. No Brasil, a gente pode dizer que em 80 e 90, aproximadamente, as centrais elas se consolidam, né? Tem um marco aí importante que é 2008, que é a lei do saque, e a gente está em 2021, né? Acelerados e motivados e potencializados por N coisa aí por conta da pandemia, mas a gente está falando de um mercado que já está há muito tempo, né? Pelo menos no Brasil, há quase 30 anos. Então, não estamos falando de um mercado que acabou de nascer, ou de uma startup, ou de algo que a gente está explorando. Então, eu acho que a gente já teve um bom tempo para entender das necessidades. Óbvio que isso é muito dinâmico e muda a cada momento, mas a pergunta é como está a maturidade das nossas centrais de relacionamento. Bom, o estudo, falando um pouco agora de como ele está estruturado, né, e para gerar o entendimento, né, porque a gente tem um número aqui que é o ponto central, né, desse índice, mas essa contextualização é importante para que a gente, na hora que olhar o número, isso faça sentido. Então, a gente avaliou aqui 5 pilares, né? Tecnologia, processos, pessoas, gestão e comunicação. E, de novo, à luz daquela primeira parte que eu comentei, né, desse novo consumidor, dessa nova lógica de relacionamento. Essa matriz, ela avaliou 42 itens, né? Então, 42 itens de uma central de relacionamento. Então, para cada item avaliado, quem estava avaliando, né, no processo de autoavaliação, poderia dar lá uma graduação de 1 a 5, onde 1, aquele item avaliado não tem nenhum nível de maturidade, ou não está implantado, ou não está consolidado, enfim, né, a menor nota. E 5, eu estou informando que aquilo está bem resolvido, aquilo está ok, aquilo está implantado, tem maturidade ok, tá bem resolvido em também de relacionamento. Quem respondeu? 55 empresas, né? Diversos segmentos, diversos setores. Depois a Bia, em algum momento, pode compartilhar um pouco da lógica, mas as empresas voluntariamente participaram, aqui os convites foram surgindo. Em nenhum momento a gente fez alguma exposição do resultado de cada empresa, os resultados sempre foram consolidados, né? Obviamente, esse era o compromisso de participação. E quem respondeu foram pessoas, mais de 90%, do nível de média e alta liderança. Então, são pessoas que, de fato, possuem visão sistêmica dos processos e entendem exatamente aquilo que está sendo avaliado. Falando um pouco do conteúdo do que é avaliado, né, também highlights aqui, só para a gente entender. Então, em tecnologia, eu tenho aqui um item chamado URA. Né? Então, a lógica é, bom, você tem uma URA implantada? Ok, eu tenho. Tá bom, mas essa URA, ela tem algum nível de automação ou é uma URA de triagem apenas? Ela tem algum nível de automação, mas essa automação, em que nível que ela está? Né? É uma automação de X%, é uma URA que já emprega humanização, ela tem inteligência, né, na forma de se relacionar com clientes. Quando eu falo de chatbots, eu tenho implantado um chatbot, mas tenho já processo de curadoria também muito bem resolvido, eu tenho uma automação dentro da minha expectativa, CRM, soluções cloud, né? Então uma solução cloud que muitas vezes ela vai te apoiar num processo de mobilidade. Eu, por exemplo, vivi um cenário ano passado, no começo do ano passado, em março, mais precisamente, que eu precisava, ou muitos aqui, eu tenho certeza, migrar as pessoas para o home office e não conseguia, porque eu tinha, lógico, uma expectativa do meu roadmap de ter uma solução que me permitisse o home office com facilidade, mas naquele momento não estava pronto para isso, e foi bastante complicado. E a gente empreendeu ali uma procura, uma busca para ter uma solução. A gente conseguimos sucesso e conseguimos 100% das pessoas em home office, mas isso foi possível por meio de uma solução cloud que veio. Fazer um registro aqui, acho que não poderia deixar de fazer, mas a gente seguiu com a NICE em conta, que naquele momento acabou apoiando. Mas, enfim, era uma solução que era muito importante naquele momento. Então, uma solução que oferece mobilidade para a tua operação, nos momentos em que a gente vive, a gente entende que faz muito sentido.
processo, gestão de conhecimento, indicadores, jornada do cliente, engajamento das equipes. Então, não é só olhar para processo e para tecnologia, como a gente sabe, mas como é que a equipe está engajada nessa lógica da transformação digital? Como é que a equipe está engajada em entender para onde que a gente está caminhando? Como é que é o teu plano de comunicação? Para quem está diretamente ligado aos projetos dessa movimentação, tem uma especialização que está diretamente ligada a isso? Tem especialidade envolvida? Pessoal, tem um microfone aberto, por gentileza. Obrigado. Em gestão, o que a gente quer entender aqui é, bom, alta gestão, né, alta administração está envolvida nesse processo de evolução? Né? Como é que as lideranças estão mobilizadas? Clientes, né, quando eu falo de comunicação, como é que eu me comunico com o meu cliente? Como é que eu coleto o feedback do meu cliente para entender os meus movimentos dessa evolução de maturidade? E aí, 42 itens trafegaram. Eu trouxe aqui alguns insights, né? Depois do evento aqui, a gente vai disponibilizar esse material completo para vocês, mas 42 itens avaliados. Ivan, poderia ser mais itens? Poderia ter 60? Poderia. Poderia ter 50? Poderia. Inclusive, a gente, depois que apresentou esse trabalho em alguns fóruns, a gente teve aí o pedido de pelo menos 3 parceiros, a gente está ponderando junto com a Bia, para já pensar no IMCR V2 para 2022, né? Entendendo que esse é um tipo de avaliação que você pode estender para outros itens, na expectativa também de aumentar essa amostra de empresas participantes, como nós vimos, foram 55, então é o que a gente está ponderando, a gente entende que isso deve evoluir. Bom, o resultado. Qual foi o resultado que nós identificamos? 75%. Então, o IMCR das 55 empresas avaliadas de diversos segmentos foi de 75, distribuídos desta forma. Poxa, 75 parece um índice até, né, bastante razoável. A gente tem a cultura de que a nota 7 é bom, né, de que a nota 7 está legal. Ok, 75%. Mas o fato é que está 25 pontos percentuais distante daquilo que poderia ser o ideal. Talvez aí cabe a reflexão, né? E o que chamou a atenção é que o item tecnologia, que é o item que de alguma forma está muito relacionado com aquela primeira parte que nós vimos do novo consumidor, é o item que ficou mais baixo, com 71%. A gente, quando preparou o material, nós definimos um target de 85%. Então a gente entendeu, o grupo de trabalho entendeu que 85% era um target razoável, entendendo que, né, nada é perfeito, está todo mundo trabalhando, que a gente tem de fato outras questões na agenda, né, os projetos demoram, etc, etc. Nós entendemos que o target de 85 era razoável, mas nesta avaliação, nesta amostra, a gente está falando aqui de empresas com boa representatividade no mercado, né, empresas de média ou grande porte, trouxeram um índice de 75%. A gente não quer entrar aqui numa lógica de certo ou errado, né, de bom ou ruim, mas a gente está trazendo aqui um fato. Bom, quando a gente olhou isso por segmentos, a gente viu um setor aqui de varejo e e-commerce na casa de 82%, 83% e de saúde 73%. Né? E os outros setores aqui, eu, por exemplo, sou do setor de seguros, né? E estou aqui com 73%. Então, a gente percebeu também uma ligeira variação, né, entre os setores, apesar de todos terem movimentos muito consistentes, né, projetos todos em andamento, mas nós percebemos isso. E aí, conversando com um dos convidados, depois eu quero que ele comente um pouco, ele falou, mas o setor de saúde, a gente também tem a ponderação de que é altamente regulado, né? Então isso pode ter alguma influência. De fato, eu concordo, né? E outra questão também é que é possível que o setor de saúde priorizou outras coisas, né? Dentro das tuas necessidades, né? A gente vê um último ano super complicado por tudo que a gente já sabe, e o setor de saúde virou o canhão para os teus projetos, investimentos para outras coisas. Então, por isso a gente não quer aqui entrar na lógica do certo ou errado, mas de fato esses são os números que nós temos. Quando a gente abre o IMCR de tecnologia, a gente vê um outro comportamento também, olhando só para a tecnologia. Então, percebam que a gente consegue ir dando drill no IMCR para segmentos, para setor, para empresa, né? E você vai, obviamente, fazendo as suas leituras. E aí, o que fica aqui é assim, né?
qual é o IMCR da sua central de relacionamento. Então, isso para a gente foi despertando uma lógica de que isso pode ser um indicador que eu acompanho que é dinâmico, né? Esse IMCR hoje ele está desta forma, daqui um ano pode estar outro, daqui 5 anos pode ser outro. Isso pode ser um balizador, né, uma métrica de acompanhamento, né, para você balizar os seus projetos estratégicos, para você fazer as suas discussões no nível executivo e dizer, olha, a gente tem esse plano aqui para esse ano, nosso índice de maturidade está em tal nível, este ano aqui com esse projeto a gente vai atingir tal patamar, né? Esse aqui a gente não tem aqui uma energia maior para estar empreendendo, vamos cuidar disso, se é mais rápido, se é mais lento. Então, a gente entendeu que essa discussão, de uma forma estruturada, de uma forma racional, ela pode também facilitar, né, e viabilizar essas conversas na alta direção, que é mais ou menos assim que as coisas funcionam. Bom, por fim, eu quero compartilhar aqui alguns slides finais, só de alguns insights que foram surgindo à medida que a gente foi fazendo a leitura do resultado consolidado, né? Então, primeiro, todos os setores, eles têm ações, todos, sem exceção, todos têm iniciativas, ações e algum nível de maturidade em evolução de todos aqueles itens que nós avaliamos e de tudo aquilo que nós vimos na primeira parte em relação às expectativas aí de um novo consumidor das tendências. A transformação digital, ela é mais do que, né, uma revolução tecnológica, uma evolução tecnológica, e não está limitado às novas gerações, né? Isso diz muito em relação às expectativas, né, como a gente disse, aí, desse novo consumidor. Eu acho que outro ponto que fica é que assim, a gente nunca viu tanta troca de mensagem e uso de canais digitais como a gente viu nesses últimos meses, neste último ano. E tudo indica que é um novo patamar que veio para ficar e com uma tendência de aceleração. Soluções cloud, né? Então, grande diferencial, né? Essa mobilidade, a arquitetura que a solução cloud ela proporciona, principalmente também numa situação de emergência, onde você precisa de mobilidade. Eu tenho um exemplo real disso, que foi o que eu vivenciei, né? Além de outras recursos, né, que você traz para a gestão remota de equipe, né, para autonomia de implementações evolutivas. Então, a gente percebeu alguma carência e alguma necessidade de olhar, né, de forma diferente para isso. As URAs, né, que são tão tradicionais, antigas, né, há quase 30 anos a gente fala de URA, mas a gente percebe ainda muita oportunidade, né, as soluções de reconhecimento de voz evoluíram muito, né, o processo de humanização ou de interação natural com clientes, processo de curadoria com chatbot, que a gente percebe que isso não é algo que está estruturado, consolidado, plataforma conversacional, né, a gente percebe que é um tema nem não tão falado, né, a gente ouve tanto de outros temas, mas plataformas conversacionais eu percebo que está ganhando uma relevância, mas parece que está passando despercebido, então, se há alguma dúvida, estuda mais sobre esse tema. E, de novo, né, o IMCR ele pode ser uma ferramenta de suporte, de direcionamento tático aí nos teus projetos. Bom, então, está aqui um QR Code, quem quer calcular o teu IMCR, esse QR Code vai te direcionar aí para um ambiente onde você pode fazer esse cálculo, né? Mas, como eu disse, depois do evento, a gente vai disponibilizar, né, Bia, um material completo que a gente está apresentando, e mais o artigo completo que foi feito do MCR, e mais um link para que você possa responder o teu MCR, e como eu disse, talvez uma oportunidade de entender como é que você está, como é que está o teu mercado, como é que você está em relação ao todo. Aqui, registrar aqui o agradecimento, né, para os colegas aí das empresas que tiveram com a gente no grupo de trabalho, né? Acho que, como eu disse, um trabalho de muitas mãos, então, novamente, super obrigado aí para quem esteve com a gente, né, os apoiadores aqui do nosso trabalho, do evento, a Bia já comentou também. E é isso, pessoal, é isso que eu tinha aqui nesse momento para trazer em relação ao... Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Ok. Para trazer, a gente vai voltar aqui agora. Ô Bia, não sei se você quer comentar alguma coisa, mas se não eu vou seguir aqui, vou bater um papo aí com os nossos convidados agora.
Eu já escrevi na chat aí que essa apresentação sua, bem como o artigo resumido do estudo, e mais agora quem não constar com o QR Code, nós vamos mandar também para o questionário o link para fazer a autoavaliação, tá? Agora é com Bacana. você chamando nossos convidados. Obrigado, Ivan. Legal. Valeu. Bom, pessoal, então, como eu disse, a gente vai bater um papo aqui com a Beatriz Menezes da Riachuelo, o Renato Tanaka da Beneficência Portuguesa e o Rui Pereira, amigo de longa data, como ele já disse, da Care Plus. Bom, eu vou pedir para eles, acho que falarem um pouquinho aí rapidamente sobre o trabalho deles, né, sobre a missão deles aí nas empresas que eles representam, aí depois a gente volta aqui. Tudo bem, pessoal? Bem, Rui, Beatriz, Renato? Tudo bem? Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, pessoal. Bacana. Quer começar, Beatriz? Pode ser. Bom, pessoal, eu sou a Bia, é, eu estou na Riachuelo, uma empresa muito conhecida aí, né, pelas lojas físicas, mas que tem feito um trabalho fantástico também na indústria no país, né? Então, hoje a Riachuelo, ela tem muitas coisas que eles fabricam desde o fio, né? Eles pegam a linha e constroem um produto final, né? Eu trabalhei durante 20 anos numa Galu e aceitei o desafio no final do ano de vir para Riachuelo. E junto com eles nós estamos trabalhando muito a centralidade do cliente, né? Como que a gente pode verdadeiramente ouvir a voz do cliente em todos os pontos de contato que a companhia tem, isso nas lojas físicas, muito olhando para esse conceito de omnicanalidade, não só na venda, mas também na reclamação. Como que a gente pode ouvir e, através dessa voz traduzida em indicadores, em dados, a gente ajuda a empresa a ir se direcionando, né? Priorizando em tecnologia aquilo que realmente vai fazer a diferença aí na vida do consumidor, tá bom? Legal, Bia, obrigado. Renato? Vamos lá. Oi, pessoal. Meu nome é Renato Tanaka, eu sou engenheiro de formação, também tenho formações complementares em negócios, melhoria contínua como Black Belt e agora Data Science. Já estou há 10 anos, mais ou menos, no mercado de saúde. Hoje eu atuo como gerente do Command Center da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Apesar de eu não ser um gestor, né, direto de uma operação de atendimento, hoje nosso time ele gera muitos dados, muitas análises para essas áreas. E também suportamos, né, toda a implantação de melhorias de processos e novas ferramentas para a central de relacionamento. Rapidinho, só queria aproveitar e deixar um abraço especial aí para o Camilo Frigo, que é quem me colocou, né, e sempre me ajudou nessa nova jornada. Obrigado. Bacana. Obrigado, Renato. Rui? Fala, Ivan. Fala, colegas. Beleza. Bom dia. É um prazer estar aqui hoje, revendo vários colegas aqui da Porto, né, de outras épocas aqui da nossa jornada, né, Ivan? Perfeito aí. Bom, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho. Eu sou o Rui Pereira, sou gerente da Central de Relacionamento da Care Plus e gerente da experiência do cliente. Recentemente a gente implantou uma área de experiência do cliente com esse desafio também, igual da Bia, né? Da gente mapear todos os pontos de contato, a gente trazer aqui a voz do cliente para a empresa de uma forma estruturada. Ela sempre teve esse foco, é uma empresa, para quem não conhece, é um plano de saúde bastante nichado, com um público premium, focado em tecnologia, agências de marketing, tem até uns segmentos que são bem específicos, e que recentemente não, há 3 anos, parece que foi ontem, mas fomos comprados pela Bupa, que é uma empresa de saúde, uma das maiores empresas de saúde do mundo, com expressividade na Inglaterra, Austrália, Hong Kong e vários outros continentes aí que tem essa expressividade e Tá acaba se viajando muito, tornando... Rui? É? Tá viajando muito? Tá viajando Ah, muito pelos não, 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 continentes? não. Não, não. Hoje a gente, devido à pandemia, a gente tudo se resolve num Teams, num Webex, né? Em qualquer Legal. plataforma aí
de vídeo. Então é isso. Muito Bacana. obrigado pelo convite e vai ser um prazer aí trocar experiências. Bacana. Obrigado, pessoal. Ô, Bia, só para eu me organizar aqui, que tempo que a gente tem? Como está a programação? Está indo até? Você tem uns 30 minutos, meia hora. Tá bom, ok. Bom, pessoal, vamos lá. Então, vamos trocar uma ideia aqui. Lógico que eu tenho a minha cola aqui, né, de algumas perguntinhas que eu preparei aqui, achei que pode fazer sentido. Mas eu queria ouvir, assim, de vocês, primeiro, né, antes da gente começar, faz sentido para vocês o que a gente viu até aqui, né, dentro da realidade que vocês têm de gerenciar operações, né, de serem heads aí dos teus empreendimentos, dos seus projetos, com muito foco em relacionamento com clientes, né, como a gente viu aí na apresentação inicial de vocês. Faz sentido isso? Está conectado com esse dia a dia? Isso conectou com coisas que vocês vivenciam? Como é que vocês podem falar para a gente? Bom, vou puxar a fila aqui, pode ser? Vai lá, Bia. Vai lá. Então, tá bom. Bom, queria só antes de começar, né, agradecer mais uma vez o convite da Bia. Eu acho que a proposta, né, desse encontro, já participei em alguns momentos, é sempre muito rico. A gente vai conhecendo pessoas novas, complementando, né? A gente sempre procura fazer um deparo aí do que a gente pode levar para o nosso dia a dia e começar, né, a quinta-feira assim é bom demais. Então, muito obrigada, viu, pelo esse convite mais uma vez. E bora trocar figurinha, né? Para mim, assim, é muito legal quando a gente consegue quantificar aquilo que a gente vai percebendo no dia a dia, né? Então, Ivan, respondendo a sua pergunta, assim, a gente percebe isso no dia a dia com o consumidor, e isso é interessante porque as pessoas elas pegam as boas experiências de um lugar e elas esperam aquela mesma boa experiência independente do segmento. Antigamente, a gente achava que o nosso concorrente direto era aquele do mesmo segmento, né? Ah, não, eu concorro, eu sou Riachuelo, eu concorro com a Renner. Não, assim, eu sou Riachuelo e eu concorro, por exemplo, com Uber, né? Quando uma pessoa, ela tem, por exemplo, um rastreio com tanta eficiência do Uber que ele vai acompanhando as esquinas, ele espera que quando ele compre pela internet, ele também consiga acompanhar o carrinho onde está o produto dele, né? Então, a gente percebe que o cliente vai experimentando, né? E aí ele vai aumentando a expectativa dele. E não importa mais se ele está comprando um produto A ou B, se ele está fazendo um exame, ou se ele está comprando a geladeira, ou se ele está comprando uma roupa para o inverno das crianças, né? A cobrança, e aí, claro que cada negócio consegue falar sobre os seus desafios, mas a cobrança ela é a mesma, eu espero a mesma qualidade, né? Eu espero que você consiga me atender assim como eu tive. Isso é muito interessante, né? O WhatsApp, que é tudo por um clique, né? Você clica, você resolve, você manda um áudio, o cliente também espera isso. Então, eu acho que faz muito sentido, né? E vocês trouxeram também sobre a personificação, isso é muito interessante, né? Quando a gente olha na história, você voltou à história do e-commerce, mas quando a gente volta na história, né? A gente veio do modelo artesanal, depois a gente foi lá, industrializou, né? E aí só tinha o carro preto do Ford, né? Quando a gente vai pensar na história. Depois a gente gerou um monte de carros coloridos, cada cliente podia escolher o seu, né? Mas agora as pessoas querem algo que seja sob medida para ela, né? Então, as roupas, ela quer poder customizar, ela quer poder chegar na loja e escolher o adesivo que ela vai colocar na camiseta dela, né? Então, sim, a gente vê que o cliente está falando de ir além do básico, né? De personalizar, de ser sob medida para ele, né? De ser flexível. Então, você também falou sobre canais, né? Sobre multicanalidade, sobre a gente hoje, né? O nosso Televendas é a nossa segunda maior loja. Então, a omnicanalidade na prática, né? Assim, através de um único número, a gente desdobra isso depois para
para várias lojas e aí ele pode comprar de qualquer lugar que ele estiver. Então, o cliente, eu acredito muito nesse dado que você trouxe, né? A gente, com a pandemia, a gente acelerou muitas companhias que não estavam tão preparadas, e o ano passado foi um ano de muita dor, tanto que quando a gente olha nos gráficos, né, a gente vê que o ano passado todo mundo fechou, porque não sabia o que estava acontecendo, e agora, por mais que haja muita incerteza com as novas, né, as novas cepas aí que estão chegando, você já fecha, mas você já tem um pouco mais de gestão, de controle, né? Assim, existe um comportamento um pouco mais, vamos ver que eu posso dizer assim, previsível, né? As pessoas fechou a loja física, você fala, meu e-commerce vai bombar, né? Assim, a gente já imagina, né, que isso vai acontecer. E a gente fala, por exemplo, né, o WhatsApp é um negócio sem volta, assim. Antes você tinha um presente de última hora para você comprar, cara, quem vai da loja me dá atenção no WhatsApp, né? Quantas vezes eu trabalhando, correndo, né? Trabalhando até tarde na empresa, não tinha como sair para comprar presente para os filhos que tinha aniversário no dia seguinte, né? Hoje as pessoas estão, as empresas estão muito disponíveis ali no WhatsApp e entregar para você, assim, já virou commodity, né? Assim, a gente já espera que ela faça Legal. isso. São coisas que a gente não vai mudar, né? Sim, sim. Legal, Beatriz, bacana. Inclusive, tem até um comentário do John Silva Pereira que está concordando aqui contigo, né? Está dizendo, olha, faz total sentido. E hoje os clientes estão mais exigentes, buscam mais tipos de atendimentos que já tiveram a experiência em outros segmentos. Então, de fato, né, independente do segmento, o cliente está comparando, né, como é que se você tem algo numa empresa X, mesmo que seja de um outro setor, por que que a empresa que habitualmente me relaciona não tem, né? Bacana, obrigado, Bia. Rui, e o que você acha? Você entende que isso também tem conexão com o teu dia a dia? Você está num segmento diferente, né, que é saúde. Como é que você vê essa lógica que a gente apresentou aqui, né, no MCR, ou mesmo das tendências do novo consumidor? Como é que isso se conecta com o teu dia a dia, ou é muito diferente? O que você pode compartilhar com a gente? Não, perfeito, Ivan. Se conecta sim, é bem real. Eu me vejo totalmente no estudo, né? Participei como empresa, mas vendo o resultado, para mim, fica ali bem claro quais são os pontos que a gente precisa trabalhar, quais são os pontos que a gente precisa evoluir. Mas, como eu comentei em alguns momentos, nós da área da saúde temos uma regulamentação bastante rígida, né? Então, até em alguns canais a gente não pode disponibilizar algumas coisas. Vou dar um exemplo aqui. Como que a gente faz venda de plano de saúde num e-commerce? É um bicho bem complicado, né? Não é uma coisa simples de um produto que você coloca, tem um valor, você contrata a transportadora e entrega. Não dá para ser tão simples assim, né? Então, para nós da área da saúde, eu acredito que como para qualquer outra empresa, ser simples é complexo, né? Então, a gente chegar nessa questão de uma venda, de uma comercialização dentro de um ambiente de e-commerce, é só um exemplo para que vocês tenham ideia, assim, que a gente não consegue evoluir muitas vezes por conta de uma regulamentação. Mas, de fato, o índice, eu adorei, eu acho que, puxa, excelente trabalho, parabéns. É um trabalho que vale a pena nós, enquanto executivos das empresas, criar um mecanismo de atualização, porque eu acho que isso pode ser e deve ser, né, um argumento com a alta direção, como você comentou. Eu já fiquei imaginando, né, quando a gente vai pedir alguma coisa e justificar com dados, gente, é a melhor coisa. Para quem precisa fazer esse movimento de ir para a alta direção e ter projetos aprovados, e ter aumento de headcount, ou ter qualquer outra ampliação em questões de recursos, seja ele qual for, é importante que a gente leve dados, né? E a gente sabe disso. O Rui, só Então, fazendo uma tentar... interferência, e os dados são daqui, não vem de fora. Foram pesquisados Perfeito, aqui, perfeito. é do Brasil. Isso, eu gosto bastante. Eu sempre, quando levo algum estudo ou alguma comparação, ou um bench que eu levo para o meu presidente, eu sempre levo de empresas nacionais, sabe? Olha, a empresa tal está fazendo isso e está dando certo, e eu fiz um bench e a gente gostaria de evoluir para isso. Então, eu acho que esse estudo, ele resume aí várias empresas com uma consistência bastante forte. Então, na minha visão, Ivan, sim,
é uma ferramenta para até nos ajudar a sustentar solicitações e pedidos. E sobre canais, eu vou Legal, deixar um pouquinho mais para o final, que aí a gente fala específico legal. da área da saúde. Mas legal esse teu comentário desse debate no nível executivo com dados, né? E é uma realidade de todos nós, né? E eu lembro que eu tive, né, uma situação de quando eu mostrei o meu MCR dentro de casa, né? Algumas perguntas eu já sei que não, mas como está o mercado? Mas como está Claro. o nosso mercado? Mas Aham. como é que e quando que a gente, como é que a gente vai evoluir? E os projetos desse ano? Eu falei, calma, calma que a gente vai a gente vai trazer essa informação. Então, é como você disse, né? Acho que de uma forma prática, isso vai ficando mais real, né? Você entende como você está, você sabe o que você vai fazer nos próximos meses, anos, enfim, e você pode projetar aonde você chega. Legal, Rui, Perfeito. obrigado. Nada. Renato, e lá na BP, Renato, que também é uma. Eu posso dizer que o BP, desculpa o BP, mas a gente lê tanto o BP que ficou, tá? Mas Beneficência Portuguesa tem uma atuação segmentada como um hospital, ou ela é ou ela está em outras vertentes também, ou de fato podemos categorizar como Hospital Beneficência Portuguesa? Perfeito, Desculpa perfeito. a Não, não, falta de imagina. visibilidade aí, tá, do teu negócio. E você tá certo, né? A gente chama BP mesmo, a gente só faz alusão à Tá, beneficência porque é uma instituição aí de mais de 160 anos, né? legal. E realmente a gente quer ser reconhecido como um hub de saúde, tá? O polo de saúde, não só com os serviços básicos, né? Mas que a gente ofereça serviços e soluções para o cliente. Nosso cliente aqui, no caso principal, é o paciente, desde a medicina preventiva até os tratamentos mais básicos, tratamentos mais complexos e até em situações mais críticas, tá? Então a gente tem esse Legal, propósito aí de ser reconhecido, né, como um hub de saúde e não só um hospital, né, mais tradicional. bacana. E E fez tudo. sentido para você? Uhum. Desculpa de interromper, pode falar. Sim, sim, sim. Não, eu ia responder isso mesmo. Tudo que Ah, você legal, bacana. apresentou faz total sentido. Acho que a Bia falou tudo aí, né? As mudanças e transformações que aconteceram na sociedade como um todo, elas também ocorrem no mercado de saúde hospitalar e com os nossos clientes, principalmente quando a gente fala, né, nesse maior uso de tecnologia e de dados. E aí eu também queria destacar a intensificação de duas megatendências. A primeira, que é o que você falou, né, do super cliente. Então, ele tem, né, o cliente, ele tem novos comportamentos, ele está cada vez mais conectado e deseja novos produtos e soluções. E aí o desafio também aqui é como que a gente leva essa necessidade aos clientes de forma mais proativa, né, oferecendo novos produtos e soluções inovadoras. E a outra mega tendência que eu queria citar é o próprio futuro do trabalho, né? Com novos modelos de jornadas, novas estruturas organizacionais e colaboradores também com novos comportamentos e novas necessidades. E complementando o que o Rui pontuou, né, sobre o mercado, principalmente quando a gente entra no âmbito hospitalar, aqui o nosso cuidado e qualquer solução que a gente desenvolva, ela sempre será centrada no nosso cliente principal, que é o paciente. E aqui a gente também começa a falar muito dos 4Ps, né? Desde a central de relacionamento, não só na prática da medicina, né? Mas como a gente oferece soluções, né, integradas, preventivas, preditivas, participativas e até mesmo personalizadas. Acho que todo esse movimento ele vem ganhando muita aceleração, né? Primeiro pela pandemia, mas também impulsionado por toda a transformação digital e inovação, né, que a gente vê e aí em todos os mercados. Falando especificamente da matriz, né, e do IMCR, acho muito interessante porque ali a gente consegue olhar aquela famosa tríade, né, de pessoas, processos e tecnologia, com olhar de tecnologia digital, e aí dentro da nossa empresa, mas também fora, né, o mercado, concorrentes, parceiros, etc. E o IMCR, ele também acaba agregando, né, a avaliação e os detalhamentos de outros pilares que são importantíssimos, como a própria gestão estratégica e como que está a nossa comunicação efetiva com os clientes. Então, dessa forma, nós conseguimos enxergar, né,
Qual que é a nossa evolução em relação ao grau de inovação que é esperado, né, pela nossa empresa, pelo nosso planejamento, e como que está a nossa evolução na estratégia digital da companhia, né? Então, pensando naquele planejamento, né, que geralmente ele vai desde a transformação digital até toda a disrupção digital, né, com mais inovação. Legal, bacana, Renata. Agora, Renata, aproveitando que a gente já está aqui, você já trouxe essa visão mais ampla, né, dentro da BP, né, e o próprio desafio, né, de ser um hub de saúde. Uma coisa que chamou a atenção, como eu pontuei no estudo, foi o fato do pilar tecnologia, ele está, de fato, com um índice menor, né? O menor índice que nós identificamos, na casa de 70%, foi de tecnologia. E aí eu queria fazer aqui talvez uma provocação para os suppliers, para os fornecedores, né, de soluções, as pessoas que têm uma relação com a prestação de serviço desse segmento, né? Então, Bueno, André Francesco, Bension, que eu acho que estão aqui com a gente ainda. Mas, Renato, o que você acha? O que recado que a gente pode mandar? Como é que os fornecedores eles podem ser mais assertivos, né? Como é que, por que essa distância? Obviamente que tem uma lógica de priorização, tem outras coisas envolvidas, mas do ponto de vista dos fornecedores, como é que eles podem apoiar, né? Como é que eles podem ajudar a gente a acelerar esse processo do MCR, né? Porque tem uma distância. Óbvio que tem aí uma parte que depende da empresa, mas qual é o papel dos fornecedores nisso tudo? Como é que eles podem ajudar para que a gente possa acelerar, né, essa subida, né, de patamar aí de maturidade no pilar tecnologia e do MCR? Como é que você avalia isso? Que recado que a gente manda aí para os nossos amigos do Perfeito. outro lado da mesa? Ontem a gente até brincou, né, com o Bension, que olhando os resultados, nós temos realmente oportunidades no mercado de saúde, né? É verdade. E, bom, eu volto a reforçar, né, o nosso foco no cliente aqui. Então, tanto o principal, que é o paciente, mas em alguns casos o próprio médico, né, que faz parte dessa engrenagem de atendimento. Quando a gente fala do cliente principal, que é o paciente, ele sempre vai esperar desde processos, serviços e cuidados digitais em tempo real, né? Então, a qualquer lugar e qualquer hora. Ele também ele quer a personalização e segurança, principalmente quando ele está falando, né, de mercado da saúde dele, né, e até do compartilhamento dos dados dele. Outro ponto importante é quanto que nós conseguimos oferecer serviços e plataformas integradas, em que o cliente, né, ele consiga buscar e encontrar tudo em um local só. E não estou falando só do ambiente físico, né, como um one-stop shop que a gente fala, né, estruturas verticalizadas e completas, mas também nos canais de atendimento. Então, esse cliente ele quer uma rápida disponibilidade, né? Ele quer também encontrar qualquer modalidade, qualquer especialidade médica, né? No caso que ele necessite, independentemente da condição de saúde que ele está e do plano de saúde que ele tem. Tá? Esse cliente ele também começa a enxergar valor na predição, né? De muitas vezes a gente conseguir identificar de forma antecipada uma necessidade dele e que não vá só satisfazê-lo, mas que vá também contribuir para melhorar o atendimento dele e para elevar a expectativa e a saúde dele, né? Aqui também eu queria reforçar, né, que sempre essa missão, né, a gente sempre vai trazer essa missão de restaurar a saúde de cada paciente. E como, né, baseado nisso, a gente leva plataformas mais fáceis, né? E aí não só para o paciente, mas aqui também entre o médico, né? Como que a gente garante agilidade, mais conveniência para esses dois públicos? E também o acesso, né, a melhores informações e resultados confiáveis. E é em qualquer momento que tanto o paciente quanto o médico precisar. Então é sempre trazer o melhor atendimento, mas no fundo também para apoiar a identificação de uma doença, a identificação de um diagnóstico, um tratamento, né, em todo essa valorização da vida, né, que está por trás. E para fechar, né, acredito que os fornecedores, né, eles precisam pensar não só na inovação,
mas em como compartilhar conhecimento, como compartilhar riscos, né, em estabelecer uma parceria mais estratégica e, obviamente, em ser eficientes operacionalmente, né, trazer eficiência operacional para reduzir custo, até visto, né, que com a pandemia também a gente teve algumas reduções de dispêndios, né, e aí em diversos mercados, e aí sempre trazendo à tona, né, como trazer todas essas ferramentas, todas essas soluções para melhorar a experiência do paciente e também do médico que está por trás. Bacana. Alguns termos diferentes, né? Experiência do paciente, experiência do médico. Bacana. Bom, para os nossos colegas que nos atendem aí, fornecedores, consultores, estão aqui assistindo, estão vendo aqui. Hashtag fica a dica, né, Renato? Com certeza. Bacana. Deixa eu bater um papo com a Bia aqui. Ô, Bia, tem um tema que é a história da automação, né? Quando a gente fala de plataforma conversacional, chatbots, automação, e não é nenhuma novidade que, né, que nas áreas de na área de relacionamento você busca, né? Seja para automatizar aquilo que é trivial, seja para conter custos, seja para garantir ali o ticket médio do teu produto, e cada negócio tem uma especificidade, mas como é que você engaja, né, o teu time, ou como é que você lida com esse tema? Porque do ponto de vista do executivo, da empresa, você tem uma lógica de redução de custo. Para quem está ali no dia a dia atendendo o cliente, muitas vezes a equipe faz uma leitura disso como ameaça, né, como algo que está ali para tirar ali a lógica do trabalho. Então, é sempre um assunto muito sensível, dependendo de com quem você está explicando, como é que você está trazendo. Como é que você lida com esse assunto com as suas equipes? Como é que você engaja o time para que eles não sejam detratores, né, da tua estratégia em relação à redução de custo? Sabe, Ivan, essa pergunta é muito interessante e realmente, quando a gente está em alguns bate-papos, assim, às vezes as pessoas trazem esse tipo de pergunta, né? Mas o que acontece no dia a dia é que você pensa quem está do outro lado da linha do telefone atendendo coisas muito básicas. Você imagina qual é a motivação desse cara a trabalhar? Qual é o engajamento dessa pessoa, né? Qual é a motivação dessa pessoa levantar e falar assim, cara, hoje eu vou trabalhar porque eu vou ficar o dia inteiro abrindo solicitação de protocolo tal. Então, uma coisa que eu acredito muito é você falar abertamente com as pessoas, né? E colocar na mesa aquilo que realmente Transparência, né? está acontecendo. Exatamente. Ivan, o adulto, quando a gente vai fazer treinamentos, né, tem a questão da andragogia, assim, o adulto ele precisa saber, assim, afinal de contas, assim, esse botão que eu aperto todo dia faz o quê mesmo? Então, quando a gente fala de transformação digital, isso tem muito mais a ver com uma mudança cultural. Onde a gente está falando que vai melhorar a vida do cliente, aí a gente estava falando de experiência de quem está atendendo, experiência do médico, né? A gente está falando da experiência do colaborador. Eu acredito verdadeiramente que você dá o que você recebe. Então, quanto mais esse cara tem ferramentas arcaicas, assim, qual é a motivação de quando você diz assim, o cliente está no centro, surpreenda. Cara, assim, às vezes ele nem sabe na prática o que é isso, porque o que surpreendeu ele na vida se ele vive do básico, né? E essa é a jornada do varejo, né? Quando eu olhei a nota do varejo, ela não tá acima à toa. Gente, o varejo é o modelo de negócio mais arcaico que existe. Vocês concordam comigo? Né? Assim, o escambo foi a primeira forma de você comprar e vender. A gente trocava uma coisa pela outra, né? E é o negócio mais tradicional, tanto que se discutia assim, as lojas físicas vão acabar, né? Oh, meu Deus, né? E na verdade, ela vai acabar se ela não for um local de experiência. E o call center, quando que você procura o seu gerente do banco? Quantas vezes você procurou o gerente do seu banco? Então, falando de varejo, é quando você não conseguiu resolver sozinho. Porque pegar dinheiro, você já pega, transferir, você já transfere, né? Já tem um limite ali pré. Então, Ivan, para mim, né, assim, só concluindo a sua pergunta, quando você fala a língua das pessoas e diz assim, eu vou continuar tendo oportunidade, mas você vai ter que fazer coisas diferentes. Você tá afim? E no fundo ela te conta que tá.
eu vou dizer para ela, eu vou te dar novas oportunidades, mas aí você vai ter que fazer um curso, aí você vai ter que participar de um processo seletivo. E no fundo as pessoas querem mesmo, assim, elas querem ir além, entendeu? Mas você tem que trabalhar com a verdade com as pessoas, isso faz muita diferença. Boa, legal, Bia. Faz todo sentido, concordo 200%. Acho que é bem por aí mesmo. Acho que transparência é uma palavra mágica aí que serve para muitas coisas da vida e no relacionamento com as equipes, acho que é fundamental. Bacana. Rui, você deve lidar, imagino, com diversos públicos, né? Até pela característica do teu negócio, né? Da tua área de atendimento, e de perfis diferentes, de idades, etc. Mas eu queria ouvir um pouco de você, se você acredita que essa nova lógica, né, do consumidor, né, de consumidor diferente, isso, pelo menos no teu negócio, se for o caso, isso está mais ligado às novas gerações, né? Tem alguma relação com gerações ou não? A gente viu no estudo que, né, nos parece que não, mas enfim, eu acho que ninguém melhor do que vocês, né, do que a gente que está no dia a dia, entender um pouco e compartilhar a experiência, mas queria te ouvir um pouco, né? Qual a relação que você faz em relação a novas gerações versus essa perspectiva aí de um novo consumidor, se isso está relacionado ou não? É muito interessante essa pergunta, Ivan, porque quando eu cheguei aqui na Care Plus, uma das questões que eu queria conhecer era a nossa carteira, né? Como que é essa carteira, que público é esse, qual é a persona, né? A gente, na experiência do cliente, Persona. adora ver a persona, né? Vamos lá, vamos ver a persona. E a gente começou a ver uma diversidade de personas que tinha um público-alvo, né? Um público mais jovem. A gente tem muitas empresas de tecnologia, então é um público bastante jovem e que tem uma característica de utilização também, né? Então eu acho que isso é bem pertinente. E aí a gente foi entender os canais. Poxa, então a máxima, né? O cara jovem quer o WhatsApp, o cara jovem quer um chatbot, o cara jovem quer a URA ativa. E a gente foi percebendo ao longo dos estudos e a nossa vivência, né? Estudos que eu quero dizer é o dia a dia mesmo, né? A gente vai, testa uma coisa, vê que não funciona, vai lá e tenta novamente. Então, eu até listei aqui que a gente tem fone, a gente tem site, app, chat humano, chatbot, tem a Urativa, tem SMS, tem redes sociais, mas no fundo, Ivan, o que a gente percebe? Que depende do momento do cliente, ele exige um canal. Então, claro, a gente tem que ter, eu já concedi isso para mim mesmo, e a empresa, claro, aceitando todos esses nossos desafios de ter essa multicanalidade, mas nós precisamos ter todos os canais. O cliente vai escolher aonde ele vai entrar no determinado específico momento dele. Então, por exemplo, quando ele vai falar de um reembolso, eu preciso solicitar um reembolso do médico particular que eu fui. Ele usa um canal mais offline, né? Mas quando ele machucou a perna, ele está com uma dor, o filho foi mordido por um cachorro, por exemplo, que foi uma situação que aconteceu há pouco tempo. Ele quer o telefone, aonde está o 0800 para eu ligar, eu quero saber qual é o pronto-socorro, porque na hora do desespero, ele até sabe que ele mora ali na região dos Jardins e ele tem direito ao BP. Né? Tô fazendo uma propaganda aí para você, Renato. Renato é nosso parceiro, né? Então a gente tem vários parceiros. Parceiro, Então ele sabe que ele tem direito a BP, mas olha só, ele estava numa situação ali passeando com o filho dele, o cachorro mordeu, ele precisa ir rapidamente para o socorro, ele quer ligar para a Care Plus e quer ser rapidamente atendido. Então, nosso nível de serviço é extremamente elevado. Né? Ou seja, ele é atendido muito rapidamente e no telefone para essas situações emergenciais. Ou na insegurança, por exemplo, eu preciso fazer um tratamento oncológico e eu não sei se eu tenho cobertura. A primeira coisa que ele faz é ligar. Porque no inconsciente coletivo, Ivan, está que o plano de saúde ele vai recusar, ele vai fazer de tudo para negar. Né? Então as pessoas têm essa insegurança e nesse momento ele quer ligar. Então, nesse momento, não adianta chat, não adianta WhatsApp, não adianta a melhor assistente virtual. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem um assistente virtual que ela atende 10% dos meus contatos no geral.
Aí o fornecedor fala assim, né? O prestador de serviço que nos ajuda. Mas é pouco, vamos evoluir. Não dá para evoluir, cara, não dá. Porque o meu cliente não tem apetite para isso. E a gente aceita. Então, eu acho que Legal. respeitar os momentos do cliente dentro dos canais que ele escolhe, para mim, essa foi a solução que a gente encontrou. Uhum. Que bacana, Rui. Legal. Ivan, Oi? Ivan, posso trazer, como nós estamos desculpa de interromper, mas como nós estamos Sim? aí nos últimos minutinhos, tem uma pergunta da Lilian Tá. aqui da Canon, será que você podia dividir, mas assim, bate-bola de todo mundo bem objetivamente. Ela Vamos quer lá. saber, né, ela viu que não chegou, o IMCR não chegou para ninguém 85%, que é a princípio o ideal, o que estamos como bom. E ela quer saber as dificuldades enfrentadas. Por quê? O que está emperrando isso? Eu queria só, assim, bem curto dos três, se possível, Ivan, só para a gente fechar Tá, aí o nosso tempo não tá, ultrapassando muito, por gentileza. tá. Eu acho que tem uma questão, né, particularmente olhando assim o material, é óbvio que isso vai depender muito da realidade do momento de cada empresa, né, o que está na agenda executiva, o que está na pauta de priorizações, né, que projetos estão sendo empreendidos. Projetos de tecnologia, muitas vezes, são projetos mais longos, né, mas eu acho que talvez uma aceleração, de fato, né, desse comportamento, né, desse novo consumidor, essa nova expectativa, eu acho que a gente, talvez, esse tempo, né, esse tempo de planejamento, esse tempo de implantação, talvez houvesse uma expectativa maior de que isso tivesse uma maturidade mais acelerada, que essa implantação já poderia ter sido acontecida, ou talvez entendendo que isso não seria tão importante para o momento. Eu acho que tem uma série de fatores aí. Eu acho que tem uma lógica da pandemia que acelerou tudo, essa necessidade também de todos, né? Eu trouxe um exemplo meu. Então, eu acho que não tem uma resposta direta para essa pergunta na minha avaliação. Eu acho que é uma série de variáveis que podem influenciar e vai muito do momento de cada empresa. Eu acho que à medida que a gente tem clareza da necessidade, e a gente coloca isso de uma forma estruturada, como o IMCR está ajudando a gente a ter, eu acho que aí o planejamento, né, o foco, ele fica mais direcionado, né? E, E talvez essa maturidade seja acelerada aí, à medida que eu tenho mais luz e mais clareza daquilo que eu preciso fazer. Ivan, e jogo para vocês também, que já estão perguntando se tem uma ferramenta que calcula o IMCR. Ó, que legal, como o negócio já avançou na nossa discussão aqui. Pois é, gente, eu queria até falar que, assim, eu vejo esse trabalho, ele é um embrião, né, porque ele é feito, é um trabalho de um grupo de estudos que se reunia lá mensalmente ao longo de 2020, então eu vejo muito como um trabalho versão 1.0, e fica aí o convite para quem quiser se juntar a nós, a gente vai entendendo aí como é que a gente evolui, mas como eu disse lá atrás, né, a gente teve aí pelo menos 3 parceiros aí, algumas empresas, instituições, querendo se juntar para a gente já criar um processo, ampliar a maturidade do IMCR, é ter talvez um app, é fazer uma ferramenta um pouco mais sofisticada, ampliar o número de questões, ampliar o número de avaliações, o número de itens que hoje é 42, avaliar outros setores, aumentar a amostra de empresas, né, aumentar essa base. Então, Bia, acho que a gente está começando. Então, super Estou bem-vinda começando. aí E eu, e eu, a sugestão. E eu, infelizmente, gente, vou ter que encerrar, porque nós já passamos um pouquinho do horário, do previsto. Eu Foi uma acho, Bia, que a gente discussão pode ficar com o provavelmente. compromisso de responder todas as perguntas e mandar para as pessoas, né? A gente capta aqui no chat depois, né? Você me ajuda, a gente capta tudo que foi perguntado, que de repente, ao longo da apresentação, a gente não respondeu. A gente Uhum, capta isso e dá um jeito de responder, né? Para que as pessoas que postaram suas perguntas aqui não fiquem sem resposta, né? perfeito. Então, olha, meu agradecimento, minha xará, muito obrigada. Ó, Renato, obrigada. Renata Rui, brigadão também. Renato trabalhou na Imagina, eu que mão agradeço. nessas 42 questões que eu me lembro tão bem vocês discutindo. Ivan, você não tem palavras, tá? Você realmente, nota 200 mil é pouco. Imagina, que isso. A gente fez um trabalho super colaborativo aí com muita gente participando. Conta comigo. Poxa, super obrigado aí ao Renato, Rui, né? E Beatriz, foi sensacional a troca de experiência aí com vocês.